Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Iniciamos então o mês espírita e setembro nós estávamos com a campanha Valorize a Vida, Diga Não ao Suicídio. E não é porque terminou o mês que nós não vamos continuar nos preocupando. Então, essa campanha é para o ano inteiro, tá? E outubro, então, é o mês espírita. Escolhemos o mês espírita sempre porque é aniversário de Allan Kardec. Então, esse é o mês espírita. 46º. 46 anos. 46 anos. A Julinha me lembrou. 46 anos de mês espírita aqui na União Espírita Jesus Nazareno. 46 anos já passou de maior a um bom tempo. Já não é mais criança. Tá? E estamos então convidando alguns irmãos da região para vir fazer exposição para nós do tema. Tá? Por isso que vocês estão vendo aqui aquele casal ali, ó, maravilhoso, com essas melodias que encanta o nosso coração e a nossa alma, eleva a nossa alma, né? Gostaríamos de também lembrar e dar um aviso que a doutrina espírita não se posiciona a favor de nenhum candidato. O que a gente pede é que possamos ter bom senso e muita prece. Precisamos auxiliar o anjo Ismael para que a nossa pátria possa se firmar como a pátria do Evangelho. Coração do mundo já o é. Nós temos aqui na nossa pátria todas as nações, que inclusive essas nações fora daqui têm sempre desentendimento. E aqui todos são amigos e não tem nenhuma discussão. Então que a gente possa estar em prece auxiliando o Mestre Jesus, para que o anjo Ismael, que é o protetor da nossa pátria, possa sim estar fortalecido para tomar as decisões e podem ficar tranquilos. Jesus está no comando desta nau chamada mundo. No domingo, depois das eleições, a gente tem grupos de WhatsApp e começa para lá, pergunta para cá, e isso, aquilo. Eu gostaria de ler uma mensagem que eu coloquei. Amados em Cristo Jesus, peço manter a fé em nosso Mestre, que tanto nos ensina. A prece deve ser diária agora, pois só assim, doando o que temos de melhor e unidos no mesmo ideal, estaremos auxiliando o anjo Ismael. A raiva não irá auxiliar a luz, mas as trevas. Jesus está no comando e conta com cada um de nós. Paz do Mestre. Pedimos prece. Tá? Vamos fazer a nossa prece então de abertura. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos e queremos agradecer essa oportunidade de aprendizado através da luz da doutrina dos Espíritos. Que possamos nós estarmos
coração e mente aberta para receber as informações, fazendo com que a nossa luz possa se expandir e ser levada aonde estivermos, com as pessoas que estivermos no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso lazer. Que possamos esquecer de todas as preocupações que tivemos durante o dia, e este momento é para o nosso refazimento. Nosso refazimento do nosso corpo físico, mas da nossa alma. Queremos agradecer os benfeitores espirituais desta casa de oração, que abre suas portas nos dando essa oportunidade de aprendizado e de trabalho. Queremos agradecer a todas as equipes de proteção e higienização, que uma cúpula de proteção descendo do teto pelas paredes, se fechando hermeticamente, possa manter todo esse ambiente na luz do Mestre Jesus. Queremos assim agradecer também aos apóstolos por nos trazer os primeiros ensinos do Mestre Jesus, direcionando até hoje a nossa vida, o nosso progresso. Queremos também irmos até a nossa mãe, Maria de Nazaré, pedindo a nossa mãe que nos envolva em seu amor, que dulcifique os nossos corações e que nos dê força para passarmos as atribuições da vida. E queremos pedir a nossa mãe que nos leve até seu Filho, o Mestre Jesus, onde mais uma vez nos encontramos com o Mestre e Ele nos recebe de braços abertos e nos envolve em seu abraço. Obrigado, Mestre, por estarmos aqui e que possamos humildemente te servir aonde formos chamados. E junto de ti queremos ir até Deus, nosso Pai, onde agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por tudo que temos e por tudo que somos, que em verdade te pertence, ó Pai. E agradecemos do fundo dos nossos corações com a prece: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Só um minutinho antes de iniciar, só um minutinho. Das mães cristãs? Antes de eu vir aqui, eu perguntei: tem algum recado? E a Beth me falou: lembra que as mães cristãs, esta semana, fez 66 anos de aniversário. Fazem 66 anos que as mães cristãs preparam kits para as mães carentes, para recém-nascidos, fazendo enxovalzinho, né? Então, teve bolo, cantaram parabéns também, tá?
Nós espíritas batemos palmas assim. Assim. Só assim. Queremos então agora chamar aqui para frente o senhor Dorival, que é de Bandeirantes, companheiro nosso já de há muito tempo, que vai fazer a exposição para nós do tema de hoje, a prece. Boa noite a todos. Está no alto, não? Não, tá bom? Tá bom. Retornando a esta casa, revendo vários companheiros já de longa data, né? Que já estivemos já muitas décadas, fazendo algum trabalho, participando de eventos. E nós conhecemos, graças a Deus, muitas pessoas aqui. Né? Todos nós fazemos prece. Na casa espírita fala da prece, fala, né, orienta a fazer prece, sugere fazer prece. Mas dificilmente se encontra um momento em que se fala da prece. Né? E é um tema que não é muito tratado. Dificilmente você vê uma casa espírita tratar do tema prece em si, né? Então nós vamos tratar desse tema, porque é de muita importância. A prece é uma comunicação, né? E Jesus já colocou lá. Nós vamos ler só um pedacinho de Jesus aqui, lá no Evangelho, capítulo 27, né? Segundo o Espiritismo, Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 27. Lá diz assim: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, e ora a teu pai em secreto. E teu pai que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não querais, portanto, levar a parecer-vos como eles, porque vosso Pai que sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais, né? Então Deus já sabe de tudo que nós precisamos, né? Então a preocupação de Jesus era falar que aquilo que se via naquele tempo não era o ideal, né? Logicamente que a coisa evoluiu para o entendimento melhor dessa situação, né? Vamos aqui. Então, não sei se dá para ler aquela letrinha lá. Orar é uma comunicação. Então essa comunicação se dá com quem? Com aquele com o qual nós nos dirigimos. Né? Alguém dirige a um ser da sua confiança, né? Um ser espiritual, né? Nas outras religiões tem os santos e tal, né? Ou a Deus, ou a Jesus, a Nossa Senhora, uma preferência, porque ele tem confiança, porque a prece é um estado de confiança, precisa de um propósito. A prece não é qualquer coisa que se joga no ar, né? Não é assim. Ela tem que ter um propósito. Qual a finalidade? Se é uma comunicação, tem que ter um porquê. Qual o motivo da minha comunicação? Se eu vou me recorrer a Jesus por uma situação, qual o motivo de eu recorrer a Jesus? Que é que está me levando a isso? Né? Então a prece é uma invocação, está lá no Evangelho. Porque quando você vai fazer a prece, você vai pensar em alguém, pensar num ser, seja encarnado ou desencarnado, você está invocando, quer dizer, você está chamando de atenção.
para você. Né? Então a prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Está lá no Evangelho, mesmo capítulo 39. Então peguei só esse recortezinho aí. Porque às vezes nós fazemos prece e ficamos assim meio uma coisa maquinal, uma coisa repetitiva, né? Mas não, a prece é uma conversa, é um meio de comunicação, tem que ter uma mensagem, né? Não pode ser de qualquer jeito. Então, a gente vai tomando consciência dessa realidade, né? Veja aqui que tem uma imagem, né, dos artistas que fazem a mensagem de Jesus, e Jesus está quietinho ali, fazendo o quê? Né? Está pensando em alguma coisa, fazendo uma oração, faz uma oração. Porque é necessário o silêncio. Um silêncio para que nós possamos concatenar o nosso pensamento, para que aquilo que nós estamos tratando, ou desejamos tratar com esse ser maior, seja algo realmente consistente, não qualquer coisa. É algo consistente. Se eu vou conversar com Jesus, olha a minha responsabilidade. Se você vai ali pedir um momento para conversar com o juiz da cidade, o prefeito da cidade, uma autoridade, você não tem que saber o que vai falar com eles? Você vai falar qualquer coisa. Tem que ter um objetivo. Você vai falar com uma autoridade, uma pessoa administrativa. Qual a necessidade de falar com ele? Por que estou falando com ele? Se eu vou falar com Jesus, que é um ser maior que nós temos no planeta, aquele ser que todos nós reverenciamos, então eu tenho que ter um motivo de falar com ele. E veja só que os artistas representam os santos, os seres mais elevados, uma auréola, né? Dá para ver ali? Dá, né? Amarelinho lá, clarinho em cima da cabeça. Na verdade, isso aí é a expansão do seu perispírito. Né? Na verdade, acontece no corpo todo, mas se representa mais na cabeça. Todos aqui têm. Quando está pensando, quando está orando, quando está fazendo qualquer exercício mental, dá para olhar e ver que tem essa, não desse tamanho, um pouquinho, mas tem, né? Que é a expansão perispiritual. Quer dizer, no segundo corpo que nós temos, né? Além da matéria. É um corpo fluídico, né? Então, Jesus aí está quietinho, falando com quem? Com Deus, com alguma coisa está pensando. E acontece conosco também. Todos nós temos isso. E Jesus é um ser humano, ser espiritual que está investido na matéria. Nós também todos somos seres espiritual que estamos investidos na matéria. Então nós temos todas essas condições. Aí uma outra figura, né? Também representando Jesus, uma contemplação. Também acontece a mesma coisa. Onde nós pensamos, para quem nós encaminhamos nossas vibrações, nós vamos ao encontro desse momento. Agora nós precisamos entender que se eu vou fazer uma oração, uma prece, uma oração e prece é muita coisa. Eu não vou fazer somente uma manifestação, uma abordagem qualquer, uma apresentação, uma representação. Não. Nós vamos fazer oração com o nosso todo. Nós não fazemos oração de verdade. Tem gente que faz oração todo jeito, quer dizer, fala que é oração. Mas a oração é feita com o todo, o nosso ser. Porque os nossos valores,
as nossas virtudes, porque todos nós temos virtudes, mas também temos defeitos. Então nós precisamos nos encaminhar para esse ser superior com tudo que nós temos. Porque nós precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser verdadeiros. E o objetivo da oração, da prece para um ser superior, não é porque o ser superior precisa de nós. Ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos aprender um mecanismo de conexão com os seres superiores. É a ferramenta que temos. E tudo que nós fazemos em busca, seja desse ser, daquele outro ser, de acordo com a fé, toda a nossa intenção, nosso desejo, tudo vai para Deus. Tudo vai para Deus. Aí aqueles seres que nós direcionamos, eles tomam conhecimento e tomam uma providência. Abaixo deles existe a falange de seres elevados que colhem as orações, que analisam as orações e vai ver o que está acontecendo. Jesus falou: ninguém fica sem resposta. Não ficamos sem resposta. Sempre haverá resposta das nossas orações, quando é feita com sinceridade, quando é feita com valor. Então, nós precisamos entender um pouquinho dessas questões. Quando nós fazemos oração só falada, né, a pessoa nem pensa, vai falando, coisa repetida, coisa já batida, né, muito tempo falando a mesma coisa, as orações decoradas. O que acontece? O som da voz, a vibração da voz, vai até onde alcança a sua voz. Caminha, né, no ar, que é o veículo do som. Se eu falo alto, vai pela parede ali, pode passar um pouquinho para lá, mas só isso. Tá bom. Porque se não tinha emoção, não tinha nada, não tinha uma concentração, só foi um barulho. Né? Então a comunicação sonora, ela tem um valor muito relativo. Pobre, termina ali. Agora, quando nós planejamos o pensamento, né? Então o pensamento, o seu veículo é o fluido cósmico universal. Esse é o veículo, por onde transita o pensamento. A velocidade dele é muito maior que a da luz. A velocidade do pensamento, muito maior que a da luz. A luz é 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento nem se sabe, né? Porque nós podemos alcançar qualquer ser em qualquer distância com o pensamento. Por isso nós temos que ter cuidado com o nosso pensamento. E o nosso pensamento não erra o alvo, né? Nós estamos falando de prece, mas quando as pessoas pensam negativamente de alguém, ele acerta o alvo. Não erra. E por isso nós temos que ter uma preocupação com essas questões. Então o pensamento nosso, veja só, ele se origina no nosso cérebro, né? Ali tem as glândulas próprias para a questão do cérebro material, mas o problema é o cérebro espiritual, que é o correspondente. Porque o que ora, o que pensa, é o espírito. O cérebro material é apenas um instrumento de manifestação do espírito. E a oração, ela faz com que expanda nossas energias mentais. E nós, ao pensarmos em Jesus, nossos pensamentos serão alçados e vão para.
tomarão conhecimento. Porque não é só Jesus, né? É uma falange toda que cuida das orações. E chega, examina, vê a necessidade, arruma jeito, né? Mas aí o problema é que nós, grande parte de nós, né, não sabemos orar. Grande parte de nós não sabemos orar. Isso nós precisamos reflexionar bem sobre isso. Porque a gente aprendeu às vezes de uma maneira ou de outra, e depois não houve uma sequência de estudos, porque na verdade isso é uma ciência. É uma ciência. Porque tudo está envolto dentro do universo, né? É uma coisa muito grande. Então veja que o fluido pós-universal, essa imagem dá para ver bem, onde está tudo colocado. Todo o universo está dentro desse fluido, cobre todo o universo. Mesmo dele surgiu tudo. É através desse fluido alterado, modificado pela vontade, que foi gerando todos os planetas e tudo mais, né? Então a gente não vai entrar nesse campo porque é um campo complexo, está lá na Gênesis, né? Mas os fluidos cósmicos aqui está para que nós entendamos que o nosso pensamento transita nesse oceano de fluidos e vai atingir os seus objetivos. Aí que estão colocados os seres superiores, dentro desse contexto todo. Mas não sabemos se ele está aqui, está ali, não. Ele está em algum lugar. Em algum lugar está, né? E nós vamos tendo um pensamento cada vez mais trabalhado para saber que nós somos os responsáveis de como que nós nos encaminhamos na vida. Porque a nossa oração tem que corresponder ao nosso estado espiritual. Os nossos valores. Como é que nós nos conduzimos? Como é que nós adquirimos valores? Como é que nós agimos com nossas mãos? Como é que nós tratamos com as pessoas? Tem pessoas, como diz o próprio Evangelho, depois eu vou ter um pedacinho de mano, que busca a oração no momento da perturbação, no momento do problema difícil, aí não consegue nem se orar. Em desespero, não dá para orar. A pessoa está com a cabeça a mil, a cabeça esquenta, né? Quem está habituado a dar passes, chega companheiros dizendo que está com a cabeça quente, é verdade. Você vai dar passe e percebe o calor na cabeça da pessoa. Suas vibrações são todas atrapalhadas. O nervosismo, a preocupação, o excesso, né, das coisas. E isso faz com que haja um prejuízo muito grande para o indivíduo. Passei, fulano ficou tão nervoso que desmaiou. Sorte dele, porque ia fundir tudo. Porque o cérebro nosso, ele é o quê? Eles são os elementos celulares, tem os elementos atômicos. Ele aquece com um movimento permanente. Se não há, né, um parar, um cessar, vai destruir, vai dar derrame, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Por isso disso. Agora, quando nós fazemos uma prece de verdade, todas as questões desaparecem. Porque quando a pessoa vai tomar passe e está totalmente perturbada, ela se equilibra pelo menos por um tempo? Porque os fluidos, as energias que vêm do médium, que é trazido pela espiritualidade, vai lá e faz uma limpeza fluídica, há um equilíbrio.
bota em ordem aquelas energias. Mas se o indivíduo vai embora e logo ali na esquina começa a relembrar todos os seus problemas, amanhã ele está a mesma coisa. Né? Porque uma coisa é você receber uma ajuda externa, e uma coisa é você proporcionar ajuda. Né? Porque a cura vem de dentro, de fora para ter ajuda, mas a cura é de dentro. Né? Então nós temos que estar cientes de que a oração é de muita importância. O que podemos fazer na prece? Está lá no Evangelho. Nós podemos, a maior parte das pessoas pedem alguma coisa, nós vamos dar na prece, na oração, né? O que nós devemos pedir, como diz lá Emmanuel, e outras obras, força, confiança, resignação, discernimento diante dos nossos problemas. Porque a grande parte das coisas que nós pedimos, na verdade, são coisas da nossa conta. São coisas que nós precisamos resolver pelos nossos esforços. Não virá nenhum anjo, ninguém, nem Cristo virá para resolver os problemas, não. Porque nós estamos nele, porque nós temos que dar conta. Mas sim, força, coragem, confiança, resignação, discernimento e outras coisas, eles vêm nos ajudar. Só que não vem nos ajudar e aparecer aqui e falar, tem que fazer assim, 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 não. Vem sim os companheiros, vem nos acompanhar, mas traz os elementos na intuição, pela intuição, pela ajuda. Às vezes intui um companheiro ali para nos dar uma força aqui, para nos dizer uma palavra. Geralmente as pessoas querem que alguém venha resolver os seus problemas. Não tem isso. Porque os problemas meus, que podem ser até complicados para mim, para o meu vizinho ali, aquilo ali não faz nem diferença. Porque ele não tem nada com aquilo mais. Ele já superou, nunca teve problema com aquele tipo. Né? Tem pessoas que têm doença, uma doença ou outra. E passa tempo e não acha quem cure. Não vai curar mesmo. Porque a doença é o melhor remédio que o indivíduo tem. Agora tem que saber conviver com a doença. Ele tem que saber a prece, não é porque para curar ele. Porque se ele tivesse que não ter doença, não teria. Aquela doença está com ele em virtude da sua necessidade. Mas não é necessidade física, é necessidade espiritual. Grande parte das pessoas que estão com uma doença repetitiva procura aqui, procura ali, e pede para um fazer isso, outro fazer aquilo, outro fazer oração, fazer isso, fazer aquilo. Não resolve. Muitos se rebelam contra Deus, perdem a fé. E às vezes nós conversamos com alguns espíritos assim, que está sofrendo a espiritualidade, porque se rebelou contra Deus em virtude do sofrimento que estava tendo. Mas pergunta para ele, você nunca fez oração, você não tinha uma fé, uma religião? Não, eu ia na igreja todo dia. Eu orava horas. Eu tinha uma fé muito grande. Mas Deus nunca deu. Fala assim. Mas por que será que aconteceu isso? Porque é a questão da devoção, a questão da coisa repetida, aquela coisa sem emoção, não há transformação do indivíduo, a oração, aquela oração que não tem nenhuma reflexão, não há uma melhora do indivíduo. Isso não é produtivo. A oração tem que ser produtiva, ela tem que ser modificadora do nosso estado, né? Porque às vezes nós queremos solução das coisas,
mas que venha ali, que venha Jesus lá e faça um milagre aqui. Não tem isso. Ah, o pastor tem que fazer isso, ah, o pastor lá, o padre lá, o outro não sei o quê. Não tem jeito. Porque o indivíduo não se melhora por si mesmo. Então toda oração tem que ser uma movimentação das nossas forças. E uma transformação da nossa condição moral. Uma compreensão mais profunda de nós mesmos e da relação de nós com a divindade. Porque nós estamos aqui na matéria, vivendo por um tempinho, né? Porque 100 anos é um pouquinho só de tempo. Com uma grande oportunidade de nos conhecermos. Jesus já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que se conhecer. E é o que nós estamos fazendo, buscando nos conhecer melhor. Porque poucos de nós, ou praticamente quase ninguém, se conhece. As pessoas conhecem o vizinho, sabem da vida do vizinho, sabem dos seus gostos, sabem dos seus problemas, mas pergunta para si mesmo: como sou eu? Como eu sou? Não sabe. E é um dever que nós temos de nos conhecer. É um dever que nós temos de nos conhecer. Então, não adianta pedir aleatoriamente. Pedir sem força, coragem, disposição, confiança para nós superarmos as nossas deficiências. Nos dê mais clareza das coisas e possamos perceber isto ou aquilo. Aí nós vamos percebendo uma coisa feia aqui, outra coisa feia aqui. Porque quando na espiritualidade nós estamos desvestidos da matéria e lá nos mostram alguma coisa de nós mesmos, nós ficamos vergonha. Uma das piores dores do espírito é a vergonha. Um dia eu perguntei, né, fui analisar, por que será que os seres maldosos, criminosos, depravados, eles se afundam na espiritualidade nos lugares mais terríveis, nos abismos, quer esconder de tudo? Por quê? Porque tem vergonha. E é difícil de trazer eles à realidade, porque eles não se veem com o direito mais, perderam o direito, porque erraram deliberadamente, né? Mas isso aí nós escondemos outro dia, né? Aí na prece nós podemos agradecer. Veja só, nós devemos ser gratos pelo que pedimos e recebemos. Nós recebemos muito e não reconhecemos. Porque nós achamos que eu vou pedir alguma coisa, tem que vir alguém aqui e falar: olha, você pediu, está aqui. Não é assim. Porque o atendimento da espiritualidade para nós é naquilo que nós precisamos e não naquilo que nós desejamos. Esse é o problema. Nós queremos de acordo com a nossa vontade. Não é. É de acordo com a nossa necessidade. Então, nós pedimos. Então, nós devemos agradecer. Seja Deus, seja Jesus, né? Ser grato pelo que pedimos e recebemos, e pelo que recebemos e não pedimos. Porque tudo nós recebemos, tudo. A luz, a água, o sol, né? A vida, o alimento. Nós recebemos tudo. E não agradecemos. Se nós observarmos, tudo nos é fornecido pela espiritualidade, por Deus, pela natureza. Se nós plantamos uma semente, mas nós não fizemos semente. Se nós vamos no supermercado adquirir um produto para a nossa mesa,
Ela foi produzida em algum lugar, mas a origem não foi do produtor. O engenheiro pode multiplicar a semente, pode melhorar a semente, mas ele não vai criar a semente, jamais. Porque é um produto de Deus divino. E conforme a população aumenta, a produção aumenta. Os homens acham que ele está fazendo muita coisa. Não, são os seres superiores que estão dando a intuição, mostrando o avanço da ciência, isso e aquilo outro, para atender as necessidades de quem tem fé, quem não tem, quem entende, quem não entende. Porque a maior parte de nós, da humanidade, somos ignorantes nessa questão. Nós achamos que tudo foi fulano que plantou. Não, tudo bem, plantou. Tinha interesse, né? Quer ganhar um dinheirinho também, tem responsabilidade, tem inteligência, tem tecnologia, tem bastante parado. Mas a origem das coisas está na divindade. Né? Quem é que pode fabricar água? Se não for, podemos transformar, melhorar, pegar o ar se quiser e tal, mas fazer a água do nada não se faz. Né? Então veja, eu tenho que ser grato por tudo que nós percebemos que recebemos e por aquilo que recebemos e não pedimos, porque Deus sabia que nós precisávamos. Né? Sabíamos. E nós, às vezes, não entendemos. Nós também podemos louvar. Esse louvar aqui não se compreende muito bem, né? Mas vai louvar a Deus, fica louvando a Deus e falando títulos bonitos, e isso, aquilo, outras coisas, como se fosse uma autoridade, um político. Não é assim. Então, reconhecer a grandiosidade de Deus e a oportunidade de conhecê-lo. Veja o tamanho da responsabilidade. Nós temos que reconhecer a sua grandiosidade e agradecer a oportunidade de conhecê-lo. Nós não vamos conhecer a integridade, não é possível. Mas quando nós paramos para analisar as coisas, a gente começa a ver a grandiosidade de Deus. Você vai no seu jardim, você vê uma flor, com toda aquela exuberância, e vai analisar aqui, vai se emocionar. Como é que aqui dali nasceu? Davi nasceu sozinha, nem foi plantado. Se vai no deserto, em algum lugar vai ter uma flor. E lá não tem nenhum morador. Nasce uma flor. Vou lá no Amazonas, onde nunca ninguém foi. Lá terá flores, terá frutos, terá animais das mais variadas condições que nós nem conhecemos. Foi Deus. Agora, se nós olharmos para o ser humano, nós começamos a enxergar Deus. Quando olhamos para os nossos filhos quando nascem, será que nós somos capazes de reconhecer a grandiosidade de Deus? Uma coisa extraordinária, em desenvolvimento e confiança. Porque nós vamos ficando adultos, quer dizer, tomando consciência de nós mesmos, e Deus vai nos dando elementos de confiança. Então, quando nós formamos família e temos filhos, aqueles filhos se diz nossos, mas antes de ser nossos filhos, de Deus. E tem milhões e milhões, nem sabe quanto, de anos, de séculos, de milênios, que está em construção aquele ser pensante que nasceu através de nós e vem parar no nosso braço.
aí nós vamos reconhecer. Se nós pensamos em Deus, na grandiosidade das coisas, vamos ver o tamanho da responsabilidade. Que Ele nos confia um ser espiritual para que nós demos uma condução de melhoria a Ele, uma oportunidade de avanço. E às vezes falhamos, né? Falando em geral, como nós tivemos trabalhando anos na ação social, mães que largam a criança no hospital, com sífilis e AIDS. E essas ainda vão demorar um pouquinho para entender Deus. Mas serve para nós outros, aqueles que estão um pouquinho adiante, havia grandiosidade. Que aquelas crianças lá trataram 10 dias no hospital, injeções terríveis, criancinha que não tem nem onde aplicar a injeção, toma 10 injeçõezinhas, livra do sífilis, acompanha-se um ano e não tem AIDS. Só tinha traços no primeiro exame. Depois de um ano está livre. Não todas, porque aqueles que não têm método, não tem jeito. A grande parte das crianças não fica com sífilis, com AIDS ou qualquer outra doença, com o tamanho que tivesse, né? Por quê? Porque é a grandiosidade de Deus. Dá oportunidade a todos, né? Vamos lá. Então nós precisamos reconhecer a grandiosidade de Deus. Aqui tem também uma imagem aqui, e vamos simbolizar aqui como fosse Jesus lá na marcenaria de José, né? Na piscina de José. Naquele tempo não tinha recursos, né? Os recursos eram muito difíceis. Instrumento profissional, praticamente não existia, né? E para lavrar madeira não é fácil, né? Então o trabalho com amor é uma prece. Todos nós temos um trabalho ou outro que nós não somos muito chegados, é mais pesado, é mais difícil. Mesmo estando na época moderna, onde nós temos recursos. Mas nós deveremos entender que todo trabalho com amor é uma prece, é uma conexão com o todo. E nós precisamos estar cientes disso, porque é a formação dos nossos valores. Os valores espirituais, é do trabalho que se forma, é da dedicação, é da superação do cansaço, é da superação daquilo que parece que não gostava, mas está na nossa mão. Nós precisamos fazer. Não podemos deixar para depois. Porque sempre nós vamos encontrar com aquilo que deixamos de fazer. Se está na nossa programação, está na nossa frente, é nosso trabalho. E nós temos o dever de fazer o trabalho sempre com o melhor valor, um amor, para que nós venhamos a angariar meios espirituais, valores espirituais. Porque quando nós chegamos diante de Deus, através da oração, ou diante de alguém muito acima de nós, o nosso pedido pode ser atendido, sim, mas de acordo com nossos méritos. Quais são nossos méritos? Porque na lei de Deus não tem favor, tem mérito. Até nós usamos, uma figura, que tudo está disponível a todos. Deus não regateia nada. Deus está tudo na natureza. Tudo que você quiser imaginar está aí. Tudo. Nada escondido. Mas nós não temos modo de ver tudo. Nós não temos sentimento, não temos intelectualidade para tudo, não temos capacidade para tudo. Mas nós, quando fazemos nossa oração, quando nós queremos alguma coisa, quando nós pedimos aos seres superiores, tudo está colocado.
Só que nós temos que ter o mérito. E tem gente que tem um mérito, assim, tamanho de um dedalzinho, assim. O dedal que usa, a costureira usa. Outro tem um mérito, assim, tamanho de uma caneca maiorzinha, outro um baldinho. Tem uns que tem um tambor. Um mérito grande. Aí está a diferença. Por que alguém é assim, outro é assado, outro é do jeito? Porque tem os méritos. E o mérito não se conquista fazendo de conta. O mérito espiritual são verdades. Não dá para você emprestar mérito para o outro. Não dá para o pai dar um mérito para o filho. Não dá para emprestar. Mérito é conquista pessoal, individual. Um dia, conversando sobre isso, um amigo nos disse, um amigo espiritual, às vezes nós estamos numa situação bastante sincera, séria, um problema, muito problema mesmo, e numa luta muito grande. E nós ainda não adquirimos mérito, mas o nosso propósito é tão intenso, o nosso propósito de conquistar o mérito, quer dizer, fazer o bem feito, ir adiante, superar a sua deficiência, e não estou indo. Mas quando nós fazemos oração, a espiritualidade analisa tudo. E diante daquela possibilidade de que você terá condições de alcançar mais adiante, dada a sua força de colocação diante dos seus problemas, que são grandes, né? É mais ou menos assim. Quando nós queremos fazer uma casa, construir uma casa, não temos o numerário suficiente, nós vamos no estabelecimento bancário e financiamos aquela casa por 30 anos. O estabelecimento nos dá o recurso porque tem confiança, quer dizer, investigou todo mundo, aquele indivíduo é de confiança, dá para prestar o dinheiro para ele, ele vai pagar. E mesma coisa, a espiritualidade examina de tal maneira, assim, ó, ele tem condição, ele não tem meta, tem condição. Então nós vamos adiantar para ele uma possibilidade, e ele vai fazendo esforço e lá ele vai quitar essa pendência. Muitos de nós, ainda tem dívida a quitar, porque foi nos adiantado meios espirituais para a nossa vida, porque Deus é misericórdia, só que é justo. Deus é justo. Nós temos que cumprir com o nosso dever, porque não vai passar em branco, não passa em branco. Dívida, quer dizer, os problemas nossos, nós temos que sanar, né? Quando fala dívida, né, não, é uma questão de palavra, nós não temos palavras exatas para tratar do assunto. Nós falamos em dívidas morais, dívidas de gratidão, dívida disso, dívida daquilo, dívida de evolução, né? Aqui nós vemos uma figura mostrando Jesus, né? Fazendo o seu ensinamento, falando das coisas, e também curando, mas sempre ensinando em qualquer momento. Jesus sempre ensinava em qualquer momento. Pelos seus gestos, pela sua atitude, pela sua maneira, Jesus nunca perdeu um instante para ensinar. Por isso que é mestre dos mestres, né? Então ensinar o bem é uma prece sempre, né? Muitos de nós, não estou falando muito de nós, sempre falando da humanidade toda, não falando aqui, né? Perdemos tempo demais com coisas que não tem substância nenhuma. Perdemos os minutos em conversas fúteis, em análise de coisas que não vão acrescentar nada, porque às vezes não tem consciência da responsabilidade.
E nós precisamos ter essa consciência. Então, não perder tempo. Sempre, ou nos instruindo, ou fazendo alguma coisa para que outrem tenha também benefício. Seja numa conversa boa, seja numa conversa de bom ânimo, seja num estímulo, seja num esclarecimento, porque nós não podemos perder tempo com coisas fúteis, né? Então, porque sempre estou conversando alguma coisa boa, positiva, eu estou como numa prece, comando elementos que nos traz sustentação. Aqui tem uma figura do menininho, né? Lá naquela leitura inicial, fala: entra no teu aposento e fecha a porta, olha teu pai em secreto. Isso aqui para nós dizer o seguinte, que quando Jesus falou daquela maneira, lógico que estava 2000 anos atrás, não tinha como ele explicar outras questões mais avantajadas, questões mais complexas que nós já temos hoje condições. Mas na verdade Jesus estava falando o seguinte: quando for orar, tá certo, vou entrar num ambiente tal, silencioso, isso é ótimo, né? Para ninguém ficar perturbando. Mas o problema é que nós precisamos fechar os nossos sentidos. Os nossos ouvidos precisam ser fechados, nossos olhos, o nosso olfato. Quer dizer, nós precisamos fechar esse departamento todo, esses departamentos, que é o nosso aposento espiritual, para nós podermos alçar o nosso pensamento, a nossa alma, na oração, no diálogo divino. Porque se nós ficarmos fechados no quarto quietinho e falando nas paredes, não adianta nada. Se não soubermos concatenar o pensamento, não adianta nada. É preciso que nós concentremos, é a concentração. Deixar as coisas do mundo para lá, as preocupações do dia a dia, deixar todas as coisas que nos incomodam naquele instante, e nós vamos elevar o nosso sentido para Deus. É assim que Jesus fazia. Ele não ficava no meio do povo, ele se reservava, porque ele ia fazer esse trabalho. É o que nós precisamos fazer, né? Isso é muito útil, porque dá eficácia à nossa oração, à nossa prece, né? Então veja lá, nós vamos pegar aqui só um pedacinho. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Nosso aposento do Espírito é o corpo. Entra no aposento, olha lá, fecha as portas, né? Fecha as portas e ora em secreto. Ore em pensamento, né? E quando orais, não fazeis. Não adianta ficar 2 horas, 3 horas, não. É um instantinho só, suficiente. Porque o problema não é de lá para cá. O problema é o nosso estado que tem que alcançar lá. Porque Deus já está em toda parte, está até em nós mesmos. Só que nós não alcançamos, porque nós estamos com o foco nosso para fora. Sabemos tudo para fora. Tudo está aí, ó. Sabemos tudo. Mas aqui dentro nada. Tinha uma amiga nossa, que já está na espiritualidade, inclusive nossa companheira da espiritualidade, que falava assim: Deus é ciência, a ciência está no homem, o homem desconhece Deus. Ela falava sempre isso. Deus é a ciência grande, a ciência toda, né? A ciência está no homem, é Deus. E ele desconhece Deus. Não é uma verdade, né? Vamos ver o que temos aqui. Emmanuel faz um registro aqui, nosso tempo vai acabando, né? Mas vamos só tocar um pouquinho aqui. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Paulo diz isso aí, né? Aí Emmanuel vai lá, vou falar só algumas frases aqui. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura, um martelo,
É tudo facinho, pega ali, martelo ali. Não é assim, né? Emmanuel exige resultados imediatos por desconhecer qualquer esforço preparatório. Não. O esforço preparatório do espírito na vida é a vida toda. É o se conter, é o ser seletivo, é ter consciência do porquê disso, porquê daquilo. Por que eu faço? Por que eu deixo de fazer? Por que eu dou atenção nisso? Porque o mundo está jogando tudo quanto é coisa para as pessoas. E nós precisamos ser muito seletivos. Porque se daqui a pouco nós só somos uma lata de lixo, né? Ficamos todo lixo do mundo. O essencial, nada. Nós temos que ser seletivos nas coisas. E dizer, não, isso não. Pode até ter bom, mas não serve, isso aqui sim. Né? Vamos ver aqui que eu vou pegar um outro pedacinho aqui. Ele diz lá, outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadíssimos, desgastam-se e consomem valiosas energias das aflições injustificáveis. Grande parte das aflições não existe o problema. É a preguiça, é a má vontade, é um esforçozinho que não tem. É uma observação melhor. Então, as pessoas, né, ficam esgotadas com tudo isso. Depois, enche os consultórios médicos. Um dia, eu fiquei numa farmácia com um amigo, observando por acaso, estava conversando com ele. Chegando uma receita, outra. A maior parte das receitas tinha faixa preta. É difícil, né? Enxergam somente a maldade, a treva e nunca se dignam em examinar o tenro broto de semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem, né? As pessoas só veem as coisas negativas. E nós devemos eliminar as coisas negativas. Eliminar da nossa vida. Dar foco nas coisas positivas. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação de gritaria? Emmanuel está perguntando lá, quer dizer, na escrita dele, né? Qual a probabilidade de êxito de alguém que chega pedindo qualquer coisa para qualquer um em gritaria? Não vai acontecer nada. Nem para a espiritualidade. Ninguém. Então é bobagem, né? Então vamos lá adiante aqui, vamos pelo assim. Agora para o nosso fechamento, Jesus, que é o nosso mestre guia da humanidade, ele quer de todos nós uma coisa simples, difícil, simples e difícil. É a lucidez do pensamento, a clareza do pensamento. Ele sabe que nós não vamos conseguir isso de graça, precisa de um esforço enorme. Precisamos estar sempre conversando coisas úteis e nobres. Né? Os grupos de estudo na casa espírita é uma oficina extraordinária. Né? Jesus quer que cada um de nós sejamos autossuficientes. De maneira que não precisa perguntar nada para ninguém. Nós precisamos saber das coisas. Né? Jesus espera de nós uma competência. Jesus não quer tratar de coitadinho. Ele não quer coitadinho no céu, não. Lá no céu não vai coitadinho. Não vai fingido. Não vai quem faz de conta. Nos níveis superiores da vida, só existem competências. Os outros estão por aí sofrendo. Nascendo, renascendo, novamente, para ver se um dia chega até lá. É o que se espera. Jesus espera a competência evangelizada de todos nós.
essa competência evangelizada. Além de tudo, precisamos nos evangelizar. Evangelizar é entender o pensamento do Cristo, não é decorar as suas falas. As pessoas decoram as frases e ficam se recitando, é muito bonito, boa memória, ótimo. Mas você tem que passar aquilo para a sua vida interior e fazer as suas ações de acordo com aquilo, sem lembrar das palavras. Não precisa de palavras. O que precisa são as ações. As ações como a do Cristo. Logicamente não vão ter aquela potência, não alcançamos isso ainda, mas podemos ser positivos, ser seletivos, ter palavras adequadas para cada momento, saber dizer o que as pessoas realmente precisam e da maneira adequada, orientar precisamente as coisas, né? Então veja que quando nós tratamos da prece, tudo se envolve. Falando da oração, tudo se envolve. Porque é o envolvimento de nós seres espirituais, todos nós, um ser grandioso. No caminho tem Jesus, por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem por mim, sem passar por mim, não se chega a Deus. Mas não é questão de vaidade ou orgulho, não. Ele está dizendo que nós temos que ter realmente um conhecimento tal como ele para chegar até lá. Porque tudo que Deus tinha já nos deu desde que a terra existe, até antes. Mas nós não teríamos, não compreendíamos. Teve que vir Jesus e materializar as virtudes do céu para que nós pudéssemos começar a compreender depois de 2000 anos da sua experiência. Agora que nós estamos começando a entender as nuances do ensinamento de Jesus. Até agora nós quisemos imitar de maneira materialista, né? Até aproveitando, falando das questões mediúnicas que nós participamos, os orientadores espirituais eles falam para alguns que chegam revoltados, porque pediu a Jesus, pediu a Deus, pediu para isso, pediu aquilo, e nunca foi atendido. E os orientadores falam assim: então nós vamos conversar com Jesus, mas não é o Jesus que a terra criou, não é o Jesus que a história passou adiante, da maneira como a política queria, da maneira como os homens de cada geração entenderam. Nós vamos falar com o Jesus de Deus. O Jesus de Deus não é esse que você perdeu a fé, ou desacreditou, ou se revoltou. Jesus de Deus é esse. Aí eles fazem todo um trabalho diferente, fazendo que haja uma renovação do sentimento e da visão, não de Jesus, mas de um ambiente específico, um atendimento das suas ânsias, para que possa realmente compreender a mensagem do Cristo. A maior parte das pessoas não compreende a mensagem do Cristo. Nós, espíritas, que estamos lutando, estamos começando a entender a mensagem do Cristo. Isso quer dizer que tem que fazer parte da renovação de cada um de nós. Se não houver renovação da nossa vida, não há um melhoramento constante, nós ainda não compreendemos a mensagem de Jesus. E que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. E obrigado pela paciência do tempo que já passou.